Peraí, você sabe o que essa serpente representa? E essas 7 espadas, tu sabe? Não? Pois bem, eu sou o Samuel Roso e sejam bem-vindos ao episódio 2 de Desenhando Personagens Bíblicos, só que no meu estilo. Então já vamos começar com o pai dos profetas, Moisés. Acredito que muitos de vocês já assistiram ao filme O Príncipe do Egito. Mas uma coisa que é um detalhe bem interessante é que Moisés daquele filme ele está até que bem jovem. Só que nas escrituras ele é dito que estava com seus 80 anos quando foi tirar os hebreus do Egito. E eu quis tentar representar melhor isso nesse desenho. Mas eu não quis representar ele como se fosse um velhinho cansado. Quis mostrar que ele é um velhão brabo, tá ligado? Eu tô que fiz ele até bombado. Ninguém tá escapando disso aqui. E uma coisa que eu parei pra refletir quando eu estava olhando os desenhos anteriores, se você ainda não viu o vídeo anterior, vá lá ver agora e depois volte aqui. A maioria dos desenhos eu estava fazendo mais os personagens posando do que eles tomando alguma ação, eles fazendo alguma coisa. E aqui, vocês podem até ver aí no desenho, eu decidi parar esse desenho que eu tava fazendo, que era mais ele posando, e fiz ele tomando alguma ação, que eu acho que isso poderia trazer melhores elementos e contar melhor sobre sua história. E agora vem um dos detalhes que eu acho muito da hora conseguir botar aqui no desenho, que é a serpente de bronze. Bem, no deserto, o povo hebreu estava começando a reclamar de Deus, de Moisés. Como punição, muitas serpentes venenosas apareceram e começaram a matar o povo. Porém, então, Deus pede para Moisés para ele criar uma haste e nela colocasse uma serpente de bronze. E aqueles que foram picados, bastava olhar para ela e seriam curados. Olha, Moisés levantou uma haste que bastava você olhar e seria curado? Isso me lembra de uma coisa. E pior que até mesmo Jesus faz uma conexão com esse momento, onde ele diz: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também o Filho do Homem deve ser levantado. Eu acho que essa historinha aí é só um continho de fada mesmo, né, mano? Tá louco. Mas também é por esse motivo que quis representar a haste em um formato de um crucifixo. E a serpente na estaca é uma prefiguração da cruz. Moisés já estaria apontando para Jesus 1000 anos antes de Jesus até mesmo existir. Mas antes de tudo, vamos olhar agora para os pés de Moisés. E olha só, ele tirou as sandálias dos pés, meu Deus! E quis fazer isso para fazer uma representação de quando Deus aparece para Moisés na sarça ardente. E a primeira coisa que ele fala é: tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Mas também quis ir um pouquinho mais além. Coloquei cicatrizes nos pés dele, que era uma forma de demonstrar a sua travessia, a jornada e o sacrifício e a total obediência que ele tem a Deus. Não é à toa que esse cara andou por 40 anos no deserto, né, mano? Alguma coisa ele teria nos pés, né? E como vocês podem estar vendo, sua cabeça está brilhando, e não é à toa. E depois que Moisés, ele desce do Monte Sinai após falar com Deus, as escrituras dizem que o rosto dele brilhava tanto que o povo ficou com medo, e ele teve que colocar um véu sobre seu rosto. Bem, aqui eu não quis fazer o véu, porque eu não queria perder muito da questão do design do seu rosto, de trazer esse elemento para deixar, acho mais interessante o desenho e também aqui pro vídeo. Em algum momento futuro, eu provavelmente vou fazer ele com o véu no rosto. E também fiz os mandamentos em hebraico. Só que depois eu percebi que a forma como eu escrevi é meio que a forma simplificada, não é exatamente como foi escrito na época. Mas querendo ou não, foi até que bom, ficou mais legível no desenho, você consegue ver o todo sem perder nos detalhes, né? Você consegue ver melhor de longe. E ele está lendo a tábua que mostra o relacionamento que você deve ter com Deus. Já a outra tábua é sobre nós, né? Como devemos nos relacionar entre nós. Você se lembra quando eu estava falando da serpente de bronze e eu disse que Moisés já estava fazendo um apontamento para Jesus daquela época? Eu quis fazer mais um detalhe bem interessante aqui. Enquanto ele segura as tábuas, fiz ele com os 2 dedos levantados. E bem, isso nas artes sacras medievais, esse gesto representa a segunda pessoa da Trindade, o Filho. E acredito que com isso eu consegui fechar esse círculo, que a mão aponta para Jesus e a serpente ao lado é para representar o crucifixo, o Filho na cruz. Bem, tudo no desenho eu acho que eu consegui fazer um apontamento para o mesmo lugar. Eu tô aqui até achei um pouquinho engraçado que quando eu postei no Reddit, e olha que é um Reddit de cristianismo, pouca gente pegou a referência. O que pra mim foi, acho que ótimo, eu consegui trazer algo que acho que não se vê em todo momento. Eu não fiz o manto dele ser vermelho à toa. Em pinturas antigas, quando um personagem bíblico está utilizando um manto vermelho, é para representar o sangue, o sacrifício e a redenção. E coloquei no Moisés porque a vida dele foi exatamente isso, né, cara? Uma entrega constante, mesmo quando ele duvidou, mesmo quando ele errou, e mesmo quando ele não queria, ele foi lá e fez acontecer. Mas agora, vamos para ela, a Virgem Maria.
Não vou mentir que ela foi uma das personagens mais desafiadoras para fazer, porque foi pela sensação de uma certa responsabilidade que eu tinha que colocar aqui. Porque todo mundo já tem uma imagem bem clara dela na cabeça, e quando você decide representar isso de outras maneiras, pode dar muitos problemas e eu não queria esse peso nas minhas costas. Mas agora também vou te explicar por que esse foi um dos desenhos mais difíceis de se fazer. Começando com os primeiros simbolismos as 7 espadas. E essas 7 espadas são a representação de quando José e Maria levam Jesus ao templo, e um homem chamado Simeão olha para ela e diz: "Uma espada traspassará a tua própria alma." Bem, aqui foi dito como uma espada, mas a tradição católica acabou expandindo isso para as 7 dores de Maria, que é os 7 momentos mais pesados de sua vida, digamos assim, que foi a profecia de Simeão, a fuga para o Egito, Jesus quando ele ficou perdido no templo quando era criança, o encontro com Jesus carregando a cruz, a crucificação, a descida da cruz e o sepultamento. Foram 7 momentos de grande dor, e parte da tradição católica representa isso com essas 7 espadas. E como vocês podem ver, essas 7 espadas sempre são alguma coisa referente ao seu filho Jesus. E para tentar deixar essa mensagem um pouco mais clara, eu fiz esses espinhos em volta das espadas, como se fosse a própria coroa de espinhos, sendo para representar as 7 dores relacionadas a Jesus. E como vocês podem ver, ela também está chorando e está olhando para você, o espectador. E eu fiz isso porque dentro da teologia cristã, a morte de Jesus Cristo acontece por causa dos pecados da humanidade inteira. Então o olhar dela traz essa responsabilidade de dizer que você também faz parte deste problema. Porque sempre quando pecamos, nós estamos colocando o mundo acima da vontade de Deus em nossas vidas. Também fiz ela utilizando um manto azul. O azul está ligado ao que é celestial, eterno, espiritual. Quando você vê alguém com um manto azul, normalmente é para indicar uma conexão com o divino. Por exemplo, em Jesus Cristo é para representar a sua natureza divina. Em Maria, como aqui nesse caso, mostra a pureza e a proximidade com Deus. Já o vermelho da roupa por baixo também pode ser relacionado à questão do sacrifício, ao martírio, como eu disse na arte de Moisés, mas também tem uma outra camada que eu quis colocar aqui, que eu já vou explicar logo em seguida. E para fazer o design de Maria, eu me inspirei num trecho bíblico de Apocalipse 12, onde João escreve e diz: "Então apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida com sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava em dores de parto, atormentada para dar à luz." Muitas interpretações dizem que isso é a Maria, e até que faz sentido, mas também tem outros que dizem que é algo mais simbólico, representando Israel, a igreja ou até o próprio povo de Deus. Mas com eu tendo aqui a questão de um olhar mais artístico, cara, não podia deixar esses elementos que João tacou e não querer colocar aqui na arte, porque ia deixar, na minha opinião, muito mais interessante. E com muito mais simbolismos para contar aqui para vocês. E como eu disse anteriormente, ela estava grávida, né? Mas como ela estava utilizando esse roupão, que praticamente esconderia essa informação, eu pensei em colocar esses adereços de flores para representar a questão da fertilidade, e se quiser também dá para interligar com a questão de pureza, amor e por aí vai também. E outro detalhe que vocês podem estar vendo aí é que a Maria está pisando na cabeça da serpente. Bem, aqui eu acho que pode acontecer certas brigas aí nos comentários, porque dizem que o responsável por isso é Jesus, e eu concordo. Mas como isso é um elemento simbólico, eu não poderia deixar de colocar aqui também, porque se conectaria com Gênesis 3:15, que logo depois da queda no jardim, Deus fala para a serpente: "Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar." E aqui até confirma que Jesus já estava nos planos de Deus, já em Gênesis, né, cara? E depois tu ainda quer falar que Oda é gênio, né, mano? E agora tem a coroa, bem, foi onde eu coloquei mais coisa, né? Eu fiz ela tentando representar aquele trecho que eu disse anteriormente lá de Apocalipse 12:1, que é uma mulher vestida do sol. E eu não quis colocar o sol separado, eu quis que a própria coroa fosse esse sol. E ainda faço uma junção das 12 estrelas que representam as 12 tribos de Israel ou os 12 apóstolos, né? Como estava escrito lá, né? E nos entalhes da coroa eu quis fazer Jesus chegando em Jerusalém com o burrinho dele. E ele também está levantando a mão direita e está com os 2 dedos para cima. Usei como referência o juízo final lá do Michelangelo, onde ele aparece não só como filho, mas aquele que julga. E meus amigos, é agora que vem o elemento principal da minha artezinha, que é o coração imaculado de Maria. Ele acaba sendo um simbolismo católico, não é necessariamente bíblico,
mas sentia que ele ia trazer uma profundidade que o desenho estava precisando, sabe? Você provavelmente já viu essa imagem em várias pinturas, né? Que é um coração com flores ao redor, pegando fogo, e às vezes tem uma ou as 7 espadas atravessando o coração, né? Mas aí que tá, eu não quis desenhar o coração. Eu queria que a própria Maria fosse o símbolo disso. Tá vendo essas flores ao redor do rosto dela? Fiz isso para representar a coroa de flores do coração imaculado. As 7 espadas já estão ali, como dito anteriormente, né? Já o fogo é a coroa que representa o sol. E o vermelho da roupa é a cor do próprio coração. Eu fiz com que ela se tornasse o próprio símbolo sem ter a necessidade de mostrar o coração, digamos assim. E também fiz esses 5 feixes de luz, que é uma referência à Nossa Senhora das Graças, que são as graças que Deus concede por intercessão de Virgem Maria. Isso também acaba sendo um elemento católico. E só para deixar claro, eu não sou católico, tá? Só acho que seriam elementos que seriam interessantes de colocar aqui na artezinha. E agora, meus amigos, vamos ver como ficou os 2 personagens. Nossa, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de como ficou Moisés e Virgem Maria. Me digam nos comentários se você acabou sentindo falta de algum simbolismo, ou se você sente que eu fiz um simbolismo sem ter percebido ele e não pude colocar no vídeo. Apenas me diga, pessoal. E nunca se esqueça que os planos de Deus sempre serão maiores que os seus sonhos. Fiquem com Deus. Valeu, falou!